Bom dia, tudo bom? Mais uma live, quarta-feira, meio-dia. Hoje a gente vai ter um tema quente, hoje a gente vai ter um tema muito importante. E eu já vou dando algumas diretrizes para vocês sobre como é que vai funcionar essa live, tá? Primeira diretriz é o seguinte, esta live é um grande manual. Então vocês vão voltar nessa live aqui várias vezes. Essa live vai ficar salva aqui no feed do Instagram. Essa live vai pro YouTube e eu vou passar muito número, muitos dados aqui para vocês. Meu conselho para vocês é, depois que a gente terminar essa live, vocês vão tirar dúvida, então vocês podem fazer pergunta, tá? Depois dessa live, eu gostaria que vocês fossem para o YouTube. Primeiro vão dar like nessa live, vão compartilhar com todo mundo do mercado imobiliário. Eu vou abrir números sobre rentabilidade, custo de projetos, custo de terreno, quais são os tipos de produto existentes. Então é um manual essa live aqui. Eu tenho um roteiro que obviamente eu estudei, eu escrevi, eu preparei um material para vocês. Mas depois que a gente terminar essa live aqui no Instagram, eu quero que vocês corram pro YouTube, porque essa live só tá acontecendo aqui, né? No Instagram. Eu quero que vocês corram pro YouTube. Depois a gente vai colocar essa live no YouTube para que vocês vejam a transcrição dessa live. Existem várias inteligências artificiais que você pode colocar dentro do seu computador. Eu uso a Mônica IA, é uma inteligência artificial paga, onde você consegue transcrever. E por que eu quero que você transcreva o que eu vou falar nessa live de hoje? Porque eu vou entregar muitos números para mostrar a diferença entre produtos Minha Casa Minha Vida e médio padrão, médio alto, alto, altíssimo e triple A. E eu vou explicar a diferença entre cada um desses produtos, vou explicar o que são cada um desses produtos e eu vou explicar no detalhe qual é a diferença de lucratividade, qual é a diferença de preço de terreno, qual é a diferença de ticket, por quanto a gente pode vender cada um desses produtos e características gerais desses produtos, ok? Então todo mundo aí dando like, compartilhando essa live, vai batendo palminha, vai dando foguinho, bora gente, todo mundo reagindo aí, porque vocês sabem como é que funciona o Instagram, quanto mais vocês reagem, mais essa live chega para mais e mais pessoas. Então vamos lá, isso aqui vai ser um manual, então se você está assistindo essa live sentado numa mesa, começa a tomar nota do que eu vou falar aqui. Porque eu vou entregar muito número, vou entregar muitos dados para vocês, ok? Então a gente vai começar pelo começo. Existem vários tipos de produto imobiliário e hoje eu vou focar nos produtos Minha Casa Minha Vida, então eu vou focar em produtos residenciais. Carol, você não vai falar de BTS hoje? Não. Carol, você não vai falar de multipropriedade hoje? Não. Hoje eu vou falar sobre produtos Minha Casa Minha Vida e vou falar sobre produtos MAP, médio, médio alto, alto, altíssimo e triple A. E aí eu vou deixar muito claro quais são as características de cada um desses produtos e eu vou deixar muito claro quanto você pode pagar por cada um desses terrenos. Boa tarde, tudo bom, gente? Quanto que você pode pagar por cada um dos terrenos para cada tipo de negócio? Quanto mais ou menos vai ser a tua lucratividade? Então, com esses números na cabeça, e aí são números, obviamente, nível Brasil. Então, vai ter uma variação um pouquinho entre uma região e outra? Vai. Mas você entendendo essa regra e essa régua, fica mais claro tomar decisão. Eu vou fazer Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3, eu vou fazer médio padrão. E aí, entendam o seguinte, essa é a nossa terceira live do ano. A gente teve na quarta passada uma live onde eu falei sobre o balanço de 2024 e rumos para 2025. Então eu falei coisas importantes sobre o médio padrão. Se você não assistiu, você tem que assistir esse conteúdo. Ele tá aqui no feed e ele tá no YouTube também. E na primeira aula, que eu chamo de aula, na nossa primeira live do dia 7 de janeiro, acho que foi dia 7, eu falei sobre como desenvolver um negócio imobiliário do zero. Então, vamos lá. Concentra aí, papel e caneta e vamos embora. Começando por Minha Casa Minha Vida. Produtos Minha Casa Minha Vida, primeiro eu vou mostrar a classificação de todos os produtos,
começando por Minha Casa Minha Vida, até a gente chegar no AAA. E no final dessa live, eu vou falar quanto você deve pagar no terreno, quanto você deve pagar na sua obra e quanto normalmente é a margem de lucro. Então eu vou entregar um ouro em pó aqui. E esse tipo de conteúdo eu sei que não existe, tá? Eu sei muito bem que não existe, então concentra aqui. Então vamos lá. Vamos falar então dos produtos Minha Casa Minha Vida. O produto Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é a renda até 2.640. O subsídio é de 95% do valor do imóvel, então significa que esses 5%, quem vai financiar esse valor é o incorporador, é o desenvolvedor. O valor médio dos imóveis gira em torno de 130 a 170 mil reais. O faixa 2 é a renda de 2.640 até 4.400 reais. O subsídio, diferente do faixa 1, que vai até 95% do valor do imóvel, o subsídio no faixa 2 vai até 55 mil e as unidades variam de 170 a 264 mil reais. Faixa 3, a renda é de 4.400 até 8 mil. Então veja que faixa 1, 2.600 de renda, produto de 130 a 170 mil. Faixa 2, 2.600 a 4.400, produtos de 170 a 264. Faixa 3, renda de 4.400 a 8 mil reais, subsídio de só 5 mil reais. Então, faixa 3, você tem um esforço de vendas muito maior, certo? Por quê? Porque você tem um subsídio menor. O subsídio é até 5 mil e os imóveis são de 264 mil até 350 mil reais. A gente teve um aumento aí de faixa. Só que o que acontece? Dependendo da região que você está, isso foi uma mudança do novo programa Minha Casa Minha Vida. Dependendo da região onde você está, esses valores mudam também. Então, como é que funciona? Capital e regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, você vai até 350 mil. Outras cidades e regiões metropolitanas, 320 mil. Se você não estiver falando nem de São Paulo, nem do estado de São Paulo, nem do estado do Rio de Janeiro, nem do Distrito Federal, os valores mudam. Então, de cidades de 50 a 100 mil habitantes, 230 mil reais. É o ticket, é o valor do imóvel. Minha Casa Minha Vida. Cidades com menos de 50 mil habitantes, 200 mil. Então, você tem que ter uma conta na cabeça que é o seguinte. Se eu tenho cidades abaixo de 50 mil habitantes, 200 mil reais de ticket. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes, 230 mil. Se eu estou em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, 350 mil para as capitais ou 320. Então, são valores diferentes. 200 mil, 230 mil, 320 mil, 350 mil. Então, quando você pensa no ticket que eu vou vender esse produto, eu já tenho que pensar na mesma hora no preço do terreno. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora de médio padrão. E aí eu vou trazer números de 2024, obviamente, porque a gente está em janeiro de 2025. Então, vamos lá. Médio padrão. Qual é o valor médio de venda de um produto de médio padrão? Então, ó, a gente saiu do faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então, a gente parou ali em 350 mil, na melhor das hipóteses, se eu estiver falando de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, capitais. Se eu estiver falando das regiões metropolitanas, cai de 350 para 320 mil. E se eu estiver falando de cidades menores, aí a gente cai para 230 mil a 200 mil. Então, vamos lá. Médio padrão. A média de valor de venda de um produto de médio padrão é 450 mil reais. Então, um produto de médio padrão em capitais e grandes centros urbanos gira em torno de 450 mil. Varia de 380 a 520 mil. Se eu for para o interior, o mesmo produto que eu vendo por 450,
em grandes capitais e regiões metropolitanas, eu vou vender por 280. É o médio padrão, é o mesmo produto. Então eu tenho que pensar, o meu terreno no interior tem que ser mais barato. Vai ficando com essas informações aí. Deixa eu beber uma água aqui. Quando eu vou para a cidade média, eu consigo pagar 350. Então, médio padrão. Grandes centros urbanos e capitais, 450 mil. Cidades médias, 350 mil. Interior, 280 mil. Mesmo produto. Qual que é o valor médio por metro quadrado de um produto de médio padrão? R$ 7.500 o metro quadrado. Anota isso. Um produto médio padrão, ele gira em torno, nas capitais, 7.500 metros quadrados. E aí, já adiantando, meus mentorados do Bootcamp do Acelera vão receber esse resumo aqui dessa live. Eu vou mandar para vocês no grupo, obviamente, né? Meus mentorados vão receber isso aqui. Então, vamos lá. Médio padrão, o preço de venda do metro quadrado nas capitais, 7.500, nas cidades médias, 5.800, no interior, 4.800. Isso aqui já é informação para você fazer um estudo de viabilidade econômica para entender se a conta fecha. E a gente vai explorar como fazer um estudo de viabilidade econômica rápida, tá? Taxa de condomínio na média R$600, IPTU na média R$200 por mês. Como é que é um produto de médio padrão, de forma geral? Ele tem entre 55 e 85 metros quadrados, 2 a 3 dormitórios, uma suíte, geralmente. Ué, Carol, eu posso ter um médio padrão sem suíte? Pode. Depende do mercado, aí a gente entra na pesquisa. Tem um banheiro social. Então, como é que funciona? Se eu tenho 2 quartos, eu tenho uma suíte e um banheiro social, mas eu não tenho lavabo. Médio padrão, eu não tenho lavabo. Eu tenho uma vaga de garagem, dependendo da altura. Às vezes eu tô no último andar, eu consigo colocar 2 vagas de garagem. Então, médio padrão, vamos voltar. Médio padrão, eu posso vender por 450 mil, 350 mil ou 280 mil. Então, capitais e grandes centros urbanos, 450 mil. Cidades médias, 350 mil. Interior, 280 mil. Mais ou menos, 7.500 o metro quadrado nas capitais. 5.800 nas cidades médias. 4.800 no interior. Preço de venda do metro quadrado. Aí você já tem que começar a pensar em obra. Custos, condomínio, R$600. IPTU, R$200 por mês. Áreas privativas, entre 55 e 85 metros quadrados, produto de médio padrão, 2 a 3 dormitórios, uma suíte, um banheiro social, não tem lavabo, uma vaga de garagem, podendo ter 2, varanda, podendo ter churrasqueira ou não, tem que caber na sua conta. Qual que é o lazer de um produto médio padrão? É o básico. Salão de festas, playground, academia bem básica, churrasqueira, brinquedoteca, um espaço gourmet, e é um produto que normalmente tem muita liquidez. É um produto que você consegue vender rápido e que você consegue revender também. Se você assistiu a minha live de quarta-feira passada, você vai descobrir que esse é o produto patinho feio do mercado. Médio padrão. É um produto que está voltado para sistema de financiamento bancário tradicional. E no cenário que a gente tem hoje, 2024 para 2025, é um produto que ficou espremido entre os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, e o padrão o médio alto padrão, luxo e etc. Então é um produto que não está tendo acesso a financiamento bancário. O cliente final não está conseguindo financiar. O cliente, sim, todos esses modelos, Monique, são para incorporação, tá? Eu tô focando aqui hoje em produto residencial, Minha Casa Minha Vida e MAP, para a gente fazer um comparativo entre quanto eu vou pagar no terreno, qual vai ser a minha lucratividade e meu custo de obra, tá? E eu vou trazer isso bem no finalzinho da live aqui, é uma tabela, tá? Muito provavelmente eu vou criar um carrossel
com o resumo desse conteúdo, porque ele é bem denso. Para ficar no feed, vocês poderem salvar isso e tal. Vamos pro médio alto padrão? Médio alto padrão é um produto que vocês têm que começar a olhar. Então, ou você tá atuando no Minha Casa Minha Vida, ou você vai trabalhar com médio alto padrão. Carol, você tá dizendo num português bem claro que não é pra gente trabalhar com médio padrão em 2025? Sim! É exatamente isso que eu estou falando. Que a gente não deve trabalhar com médio padrão em 2025. Por quê? Porque com o aumento da taxa Selic, o sistema de financiamento imobiliário vai ficar caro. Então, uma família que antes, com uma renda de 15 mil, comprava um imóvel de 600 mil, ele não compra mais. Porque o crédito está caro. Isso é temporário? É. Significa que em 2026 a gente não vai poder fazer médio padrão? Não. Mas significa que agora, neste momento, não é um bom produto para se iniciar. Não é um bom produto para colocar os olhos. Então, médio padrão está congelado em 2025, no momento em que eu estou gravando essa live. Ok? Se você chegar em setembro, assistir essa live em setembro e falar: ai, Carol, mas a Selic tá 9%, você não entende nada do assunto. Entenda que eu estou gravando essa live em janeiro de 2025. E em janeiro de 2025 é a realidade que a gente tem. Então, vamos lá. Médio alto padrão. Então, recapitulando, a gente falou Minha Casa Minha Vida faixa 1, Minha Casa Minha Vida faixa 2, Minha Casa Minha Vida faixa 3. E agora a gente vai falar de médio alto padrão. Já falamos de médio padrão. Ó, o Vitor tá falando, Minha Casa Minha Vida tem dinheiro. Tem dinheiro, inclusive porque é uma meta do governo. Então, a gente tem dinheiro pro Minha Casa Minha Vida e a gente tem dinheiro para quem quer trabalhar com médio alto padrão, porque é um tipo de produto que não precisa de dinheiro da Caixa Econômica. Vamos falar no português claro. Você vai trabalhar o seu relacionamento com o seu banco, seu Itaú, o banco que você quiser. Esses bancos têm dinheiro, ok? Bom, o meu vizinho tá cortando grama. Se tiver fazendo um ruído aí, é o meu vizinho cortando grama. Aceita que dói menos, vamos seguir. Bom, vamos lá. Então, produto de médio alto padrão. O que é o produto de médio alto padrão? Vai dando like, vai compartilhando, vambora. O produto de médio alto padrão, ele é um produto que ele tá em torno de 70 a 120 metros quadrados. Então, se a gente lembrar, o produto de médio padrão, ele está entre 55 e 85, certo? Ele é um produto que eu vou vender, na média, por 450 mil. 380 a 520 mil. O médio alto padrão, ele está entre 70 e 120 metros quadrados. Ele tem 2, 3 e 4 dormitórios, 2 a 3 suítes. Eu já tenho lavabo. Médio alto padrão, eu já tenho lavabo. Eu vou ter um acabamento melhor do que no médio padrão. Eu vou ter 2 a 3 vagas de garagem, médio alto. Eu vou ter um acabamento com uma qualidade maior e eu vou ter um lazer completo. Vamos falar de preço? Capitais e grandes centros urbanos. Valor médio, ticket médio de um produto de médio alto padrão. 850 mil. Então, ele gira em torno de 700 a 1 milhão e 200. Lembrando, isso vai variar de cidade para cidade. Isso aqui é uma média nacional. Então, cada cidade vai ter essa variação. Mas o que você tem que entender é o seguinte, médio alto padrão não vai custar 300 mil. Médio alto padrão vai custar acima de 700 mil. Então, fica com isso na cabeça. Ah, Carol, mas na minha região, médio alto padrão é 650. Ok, certo? Então, vamos lá. Médio alto padrão. Vamos recapitular. Eu vou ficar indo e vindo para a gente ir consolidando essa informação. Médio alto padrão entre 70 e 120 metros quadrados. 2, 3 e 4 dormitórios. 2 a 3 suítes. 2 a 3 vagas de garagem. Acabamento superior, lazer completo. Qual que é o preço? Qual é o ticket desse produto de médio alto padrão? Média de 850 mil reais, variando de 700 a 1 milhão e 200. Metro quadrado de 9 mil a 12 mil. Ué, Carol, mas na minha cidade, o médio padrão, em Sinop, o médio padrão é 13. Cada cidade vai ter um comportamento diferente. Eu tô falando nível nacional,
Cidades grandes, capitais, 850 mil, de 700 a 1.200.000. Valor do metro quadrado, 9 mil a 12 mil. Cidades médias, ticket 650 mil na média, então é de 550 a 800 mil. Valor do metro quadrado entre 7 mil e 9 mil. E se eu estiver falando do interior, cidades pequenas, valor médio, 500 mil reais, um médio alto padrão, entre 450 e 650 mil. Valor do metro quadrado entre 6 e 7.500. Anota isso. Custos médios, condomínio, entre 1.000 e 1.500. IPTU, entre 400 e 800 reais por mês. O que ele vai ter de lazer? E aí vocês têm que entender o seguinte, o lazer do médio padrão, ele é muito parecido do lazer do médio alto. O que vai mudar? Muito forte, padrão de acabamento, padrão de paisagismo. E no máximo você vai acrescentar 1 ou 2 itens de lazer. Mas de forma geral, o médio padrão e o médio alto, eles têm um lazer em itens muito parecidos. Só que a academia vai ser melhor, o acabamento vai ser melhor, a piscina vai ser maior, entende? Os itens de lazer do médio padrão e do médio alto vão ser muito parecidos. Só que a qualidade do lazer do médio alto vai ser superior, tanto em acabamento quanto em dimensões e principalmente o paisagismo e os revestimentos. Então vai ter uma academia, só que vai continuar sendo uma academia básica. Você não vai ter grandes equipamentos de academia, você não vai ter um spa da L'Occitane no médio alto. Então fica com isso claro na cabeça. Quando você olha um produto médio padrão e um produto médio alto, os itens são muito parecidos. O que muda? O padrão. Um paisagismo mais exuberante, acabamentos mais refinados, mas continua tendo uma academia básica, um salão de festas, uma piscina, um playground, uma churrasqueira. Ok? Vamos agora para o alto padrão. Respira fundo, porque agora é o momento, tá? E eu aposto muito nos produtos de alto padrão, alto luxo. Carol, todo mundo vai fazer alto padrão? Não. Mas quem fizer, vai nadar de braçada. Quais são as características gerais de um produto de alto padrão? Ele tem entre 120 e 400 metros quadrados. 120 a 400 metros quadrados. Tem 3 a 5 dormitórios. Carol, eu não posso fazer um alto padrão de 2 quartos? É lógico que pode. Mas você tem que entender que ele vai ser um produto bem mais específico. O produto de alto padrão, ele tem entre 120 e 400 metros quadrados, 3 a 5 dormitórios com 3 a 4 suítes, 2 a 6 vagas de garagem, acabamento luxuoso, lazer completo, 1 ou 2 apartamentos por andar. Aí aqui a gente já começa a mudar uma coisa. Quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, às vezes a gente tem 8 apartamentos por andar. Às vezes a gente tem 12 apartamentos por andar. No médio padrão, às vezes a gente tem 6 apartamentos por andar, 8 apartamentos por andar. Quando a gente vai para o médio alto, a gente está falando 4 a 6 apartamentos por andar. Quando a gente vai para o alto padrão, eu estou falando de 1 a 2 apartamentos por andar. Eu começo a ser mais exclusivo. Eu começo a ter menos torres. Enquanto no Minha Casa Minha Vida eu tenho torres mais baixas, às vezes eu tenho torres altas também, mas eu tenho uma concentração muito maior de unidades para uma mesma área de lazer. Conforme eu vou aumentando o padrão do empreendimento, eu tenho mais área de lazer para menos unidades. E aí entra um conceito, que é o conceito de eficiência de produto, que é a relação entre área privativa e área construída. Num produto Minha Casa Minha Vida, a relação entre tijolo, tudo que eu construo, e o que eu vendo, normalmente eu vendo quase tudo que eu construo, porque eu tenho pouca área de lazer para muita área privativa. Quando eu vou subindo esse padrão, a eficiência do produto diminui. Isso não é ruim. Quando eu vou para o altíssimo padrão, às vezes a minha eficiência chega a 40%.
35%. Significa que 35% de todo o meu tijolo, de toda a minha obra, é área privativa. Significa que eu tenho grandes praças, eu tenho parques, estou com cabelo aqui, um pelinho aqui. Eu tenho parques, eu tenho áreas comuns, eu tenho mais áreas comuns que agregam valor ao produto. Eu gasto mais com áreas comuns, conforme eu vou subindo o padrão. Então eu tenho 4 piscinas para uma torre. E no produto de médio padrão eu tenho 6 torres para uma piscina. Então a gente vai vendo que a gente tem um produto mais denso no Minha Casa Minha Vida em médio padrão, e eu vou diminuindo essa densidade de áreas privativas conforme eu vou subindo o padrão. Então eu tenho mais espaços vazios. Então vamos lá. Recapitulando, estamos falando aqui de alto padrão agora. Então no alto padrão são unidades de 120 a 400 metros quadrados, 3 a 5 dormitórios, 3 a 4 suítes, lavabo, 3 a 6 vagas de garagem, um acabamento luxuoso, lazer completo, 1 ou 2 apartamentos por andar. Capitais, áreas nobres. Eu estou falando ali de 2,5 milhões. É o ticket médio, o valor médio dessas unidades. 2,5 milhões, que vai variar de 1.800 a 5 milhões, alto padrão. Preço médio do metro quadrado, 15 mil a 25 mil reais o metro quadrado. Se você for indo para unidades, assim, para localizações mais específicas, esse valor vai subindo, mesmo que você não suba o padrão do empreendimento. Porque a gente vai ver daqui a pouco o alto luxo, a gente vai indo para outros valores maiores. Se eu estou falando em cidades médias, o alto padrão gira em torno de 1,5 milhão, 1.200 a 2.500. Valores de 12 a 15 mil reais o metro quadrado. E no interior, eu estou falando aí em imóveis de 1,2 milhão, 900 a 1,8 milhão, com valores médios de metro quadrado entre 9 mil e 12 mil reais. Condomínio entre 2 a 5 mil reais, taxa de condomínio. IPTU, 1.000 a 3 mil reais por mês. O que a gente vai ter, então, num produto de alto padrão? Academia completa com equipamentos de última geração, piscina adulto e infantil, espaço gourmet, brinquedoteca, área coberta e descoberta para as crianças, salão de jogos, coworking, quadras poliesportivas, áreas para entrega de encomendas. Agora vamos subir a régua. Vamos para o altíssimo padrão. 400 a 1.200 metros quadrados, 4 a 6 suítes, altíssimo padrão. 6 a 10 vagas de garagem, andar inteiro, um apartamento por andar, ou duplex ou triplex. Então, às vezes eu tenho 2 apartamentos por andar, mas todos são duplex. Eu tenho elevador privativo, entrada independente, acabamento exclusivo ou possibilidade de personalização. O cliente poder mudar tudo que ele quiser. Localizações e valores ticket médio. A gente está falando de 8 milhões a 15 milhões, o valor médio. Variação de 6 milhões a 50 milhões. Então, a gente tem esse valor de imóveis. Quais seriam as localizações, só para vocês entenderem? O que seria um alto luxo? Em São Paulo, seria Jardins, Vila Nova Conceição, Cidade Jardim. Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Lagoa. Seriam áreas que têm um alto valor agregado. E olha só, eu estou falando de altíssimo padrão, ainda não estou em AAA. Ok? Condomínio 5 a 15 mil, IPTU 3 a 10 mil. Quais são as características desse produto? E aí tem que estar muito claro isso na cabeça de vocês, né? Esses produtos, eles vão ter um acabamento de alto padrão e uma alta personalização, ok? Vamos pro AAA, que é o Ultra Luxury, ultra luxo, acima de 500 metros quadrados, mas normalmente entre 800 e 2.000 metros quadrados. São coberturas múltiplas, andares inteiros combinados, heliponto privativo, projeto totalmente customizado, uma localização icônica, uma vista privilegiada, é exclusividade.
Aqui a gente está falando de quê? E aí eu trouxe para vocês exemplos. São Paulo. Eu tô falando Cidade Jardim, Vila Nova Conceição, eu tô falando de Cidade Matarazzo, eu tô falando do empreendimento Parque Cidade Jardim, para vocês terem uma noção. São produtos entre 30 e 150 milhões. Carol, isso existe? Sim. Preço médio do metro quadrado entre 50 e 80 mil reais, mas hoje a gente já tem produtos que passam dos 100 mil reais o metro quadrado. Quando a gente fala no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tô falando em Leblon, Ipanema, Beira-Mar. São produtos de 25 a 120 milhões, 45 a 70 mil reais o metro quadrado. Condomínio de 15 a 40 mil reais, IPTU de 8 a 25 mil reais por mês e ainda uma equipe, um staff dentro do empreendimento de 20 a 50 mil reais por mês. Elevador privativo, heliponto, serviço de hotelaria, spa completo, adega climatizada, automação total do empreendimento, serviço de mordomo, segurança 24 horas. Agora vamos resumir essa live com números para vocês fazerem contas, para fazer estudo de viabilidade econômica. Aqui agora é o ouro em pó, então não pisca mais. Vamos lá, vamos falar de números agora. Minha casa, Minha Vida, faixa 1. Quanto eu devo pagar no terreno? Nada, o terreno tem que ser doado pelo governo. Qual é o lucro para o desenvolvedor de um produto Minha Casa Minha Vida, faixa 1? Entre 5 a 10% do VGV. Porque aqui você praticamente se comporta como um construtor. Você não faz venda. Então, praticamente você é um construtor e você não faz, na verdade, você não faz venda, né? Você vem com essa lista de produtos e o governo te passa uma lista de clientes e você só faz a obra, né? A obra pode chegar a 65% do VGV. Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Terreno, 4 a 6% do VGV. Lucro, entre 14 a 16% do VGV. Obra, pode chegar a 55% do VGV. Minha Casa Minha Vida, faixa 3, terreno, você só pode pagar de 6 a 8% do VGV. Lucro, entre 16 a 18% do VGV. E a sua obra não pode passar de 55% do VGV. Médio padrão, terreno, você vai pagar de 8 a 10% do VGV. O seu lucro tem que ser entre 18% e 22% do VGV. Sua obra não pode passar de 50% do VGV. Médio alto padrão. O seu terreno, e aí eu já vou chamar o médio alto padrão de padrão standard, porque em algumas pesquisas é assim que eles chamam o médio alto. Então, médio alto padrão, 8 a 15% do VGV. Lucro entre 18% a 25% do VGV e a sua obra não pode passar de 45%. Alto padrão, 12 terreno, entre 12% a 25% do VGV, é quanto você pode pagar pelo terreno. O lucro tem que estar entre 22% a 28% do VGV e a sua obra pode chegar até 45% do VGV. Altíssimo padrão, Double A, terreno entre 20 e 35% do VGV. Lucro entre 25 e 35% do VGV. E a sua obra pode chegar a 45% do VGV. E o Triple A, o altíssimo padrão. Terreno entre 25 a 45% do VGV. Lucro entre 28 a 38% do VGV e a obra pode chegar a 40% do VGV. Sempre valores presente. Quando a gente faz estudo de viabilidade, a gente coloca valor presente, depois a gente pode jogar para valor futuro. Mas todos esses números aqui é valor presente. Quanto que eu posso pagar no terreno? Então eu vou recapitular. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, terreno doado. Você não pode pagar pelo terreno. Lucro, 5 a 10% do VGV, obra até 65%. Minha Casa Minha Vida, faixa 2.
Terreno, 4 a 6% do VGV. Lucro, entre 14% e 16% do VGV. Obra, pode chegar a 55% do VGV. Minha Casa Minha Vida, faixa 3. Terreno, de 6 a 8% do VGV. Lucro, de 16 a 18% do VGV. Obra, pode chegar a 55%. Médio padrão, terreno, 8 a 10% do VGV. Lucro, 18 a 22% do VGV. Obra, até 50% do VGV. Médio alto padrão, terreno, você pode pagar de 8 a 15% do VGV. Lucro, entre 18 a 25% do VGV. Obra, até 45% do VGV. Alto padrão, 15 a 25% do VGV. Lucro, entre 22 a 28% do VGV. Obra, até 45% do VGV. Altíssimo padrão, double A. Terreno, de 20 a 35% do VGV. Lucro, entre 25 e 35% do VGV. Obra, até 45% do VGV. Para padrão AAA, altíssimo padrão, terreno entre 25 e 45% do VGV, lucro entre 28 e 38% do VGV, obra pode chegar até 40% do VGV. Esse finalzinho aqui, isso aqui é ouro em pó. Isso aqui são as métricas que você tem que analisar para saber se vale a pena comprar aquele terreno ou não. Porque às vezes o mercado ele está pedindo um produto. Só que esse produto, você tem demanda, você tem mercado, só que o terreno está muito caro. Então você não pode entrar num negócio sem saber exatamente quais são as suas margens de lucro. Sem saber exatamente se aquele terreno te entrega a margem de lucro que você quer. Você precisa ter essas métricas de forma clara na cabeça de vocês. E aí vem o meu convite. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, aqui em Brasília, a gente vai ter o IP Experience, onde eu vou abrir como você faz estudo de viabilidade econômica de cada um desses tipos de produto e de vários outros tipos de produto. Se você quer me encontrar aqui em Brasília, nos dias 21 e 22 de fevereiro, clica no link da bio, vem participar da 4ª edição do IP Experience, que é onde eu vou abrir essa caixa preta. Todos esses temas que eu estou abordando nessas lives de quarta-feira, eu vou abordar com muito mais propriedade, com muito mais profundidade, para que você consiga desenvolver um negócio imobiliário rentável de verdade ainda em 2025. No mais, toda quarta-feira, ao meio-dia, a gente vai ter lives e eu vou abrir uma caixinha, hoje, eu vou abrir uma caixinha com o tema da nossa próxima live de quarta-feira. Eu vou abrir esse tema no meu story, no Carolina Caribé Oficial. Vou abrir esse tema da caixinha para vocês votarem qual é o assunto que vocês querem falar na quarta-feira que vem. E outra coisa, comentem nessa live, assim que eu colocar essa live no feed, quais temas vocês querem saber, quais temas vocês querem que eu aborde aqui. Eu quero ser assertiva no que vocês querem saber. O meu objetivo é transmitir conhecimento de qualidade. Não é ficar aqui fazendo live à toa. Então eu quero ser assertiva no que vocês precisam saber, tá bom? Deixa o seu comentário, o que você achou dessa live, comenta, compartilha, deixa o seu like. Se você ainda não está seguindo o meu perfil, siga o Carolina Caribé Oficial, siga o Incorporação na Prática, compartilha esse conteúdo. Se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, segue o nosso canal, clica no nosso canal. Todas as lives do Instagram vão para lá também. Bora, Monique, vambora! Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens de vocês. É um compromisso que eu tenho de trazer conhecimento relevante. Eu quero que vocês desenvolvam negócios de verdade. Tô mais magra, tô malhando, gente, todo dia. Gente, ó, um beijo para vocês e para os meus mentorados. Amanhã, quinta-feira, tem Bootcamp, sexta-feira tem Acelera. A gente se encontra na mentoria quinzenal do Bootcamp do Acelera. Gente, um beijo para vocês. Espero encontrar vocês no IP Experience e quarta-feira tem mais. Tchau!